essa semana em Ribeirão Preto nós temos o AgriShow. Se aqui é a grande feira, a grande festa, o grande evento do zebu, da raça zebuína, lá é o evento da tecnologia, máquinas e equipamentos, principais empresas brasileiras e também multinacionais que se fazem presente no nosso país, que é o principal país produtor de alimentos no mundo, o principal país do agronegócio, mostrando os mais novos desafios que a tecnologia está trazendo para realizar aí os sonhos e as produções e melhorar os ganhos dos nossos produtores em todas as áreas. E é lá que nós estamos com a Renata Afonso, a nossa repórter que faz a cobertura do AgriShow e vai trazer as informações durante o nosso programa. Oi, Renata, bom dia. Tudo bem aí em Ribeirão Preto? Bom dia, Tavinho. Sim, tá tudo bem aqui em Ribeirão Preto, uma chuvinha, mas muito calor. A abertura da feira foi ontem, A abertura foi realizada ontem com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O setor aproveitou e fez uma reunião com o presidente, porque o setor já tinha mandado para o Ministério da Agricultura um pedido em relação ao Plano Safra, de mais valores para o Plano Safra, principalmente para o seguro rural, e ele acenou que existe essa possibilidade, talvez, de vai pedir mais recursos para o Plano Safra. E a expectativa aqui é boa, porque a safra foi boa aqui na região, as condições climáticas ajudaram. Eu estou ao lado do Ricardo Tessari, que é head de agronegócios do Santander. Ricardo, obrigada pela participação. Vocês estão otimistas para essa feira? Qual que é a expectativa? Oi, bom dia, Renata. Sim, estamos otimistas. A nossa ideia aqui é manter os volumes que tivemos no ano passado, cerca de 2 bilhões de reais, em captação e originação de negócios. E, novamente, a gente está feliz, está motivado, porque o agro teve uma produção muito boa esse ano. Grande parte dos nossos produtores em todo o Brasil, com exceção talvez do oeste do Rio Grande do Sul e do sul do Mato Grosso do Sul, que tiveram um impacto maior, os demais produtores conseguiram produzir mais, ou seja, tem mais grão, consegue vender, consegue fazer girar seus negócios. Então a nossa expectativa sim, ela é bem interessante. Isso também porque o produtor, quando ele tem uma boa safra, ele quer investir em novos maquinários, seja pela modernização, para as novas tecnologias, e principalmente agora porque também tem muita inteligência artificial, O produtor quer isso também. Sim, isso é verdade. O produtor no Brasil ele tem a característica de sempre estar um pouco adiante até de outros países, ele sempre busca produtividade, investimento, tecnologia. A gente tem visto muito investimento também na parte de irrigação, até para poder minimizar esses impactos eventualmente que acontecem em regiões. Então, assim, o nosso produtor sempre está à frente no mercado. Agora, a gente viu que os preços subiram, de tudo, os preços subiram. E vocês estavam falando aqui na conversa com a gente com relação a isso. O produtor, ele estava endividado. O produtor se animou há uns tempos atrás, acabou se endividando e agora está essa dificuldade para pagar com os juros altos. Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês veem esse cenário? Essa é uma dificuldade que nós temos hoje no agro, nesse momento. A gente entende que durante a pandemia os preços cresceram muito, tudo multiplicou. O preço do soja estava muito mais alto, ou seja, aquilo gerava ali uma expectativa de manutenção de preços altos. E a dívida foi também, com os investimentos, aumentou. Ano passado a gente tem uma quebra de safra, isso aí impacta bastante o fluxo dos produtores, com a queda de preços. Então, assim, o produtor realmente ficou mais endividado. E junto a isso, o custo do dinheiro subiu. A taxa Selic só veio subir nos últimos anos, então isso impacta muito hoje o produtor. Então, qual a nossa expectativa? Embora esse ano ele consiga colher mais, produzir mais, ainda não está tendo uma margem, uma sobra para ele poder reduzir endividamento. Então, a gente imagina ainda que vai mais uns 2 anos ou 2 safras basicamente cheias para que o produtor ele possa se assentar mesmo a parte financeira, ou seja, ele gerar muito mais caixa e reduzir endividamento. Vocês têm falado muito, a gente ouve muito no mercado, recuperação judicial. Essa recuperação judicial é uma estratégia de advogado, de escritório, ou ela tem ocorrido mesmo no agro? Não, isso ela tem ocorrido, a gente vê o número de recuperação judicial cresceu bastante. A gente sempre busca estar próximo do produtor, conversar antes. A única coisa que a instituição financeira não quer é que não apoiar o produtor. Muitas vezes a gente oferece ajuda antes, busca alternativas para ele poder continuar na atividade produzindo, porque a recuperação nem sempre esse é o final que acontece, Então a gente prefere estar aqui e apoiar antes do que o agricultor chegar na recuperação.
Como é que vocês fazem esse apoio? Vocês refinanciam essa dívida com juros menores? Como é que tem funcionado? Porque os juros estão altos, o produtor tem reclamado muito disso. E é um pedido até para esse plano safra de que seja com juros menores, né? Como é que vocês trabalham essa questão? O que acontece hoje, a nossa carteira do banco, ela é basicamente de recursos livres. Então não são recursos subsidiados. Quando são recursos subsidiados e o agricultor tem esse benefício, a gente vai estar repassando esses custos. As demais operações, infelizmente, são juros de mercado que estão altos. Mas aqui que a gente faz? A gente entende com o cliente, é por isso que a gente tem uma equipe próxima do agricultor do campo, para ver como que está o fluxo de caixa, como está a capacidade de produção. Muitas vezes a gente dá um prazo um pouco mais longo no início, para que ele possa, como é que se fala ali, não ter um dispêndio de recurso muito grande, e nós vamos tentando ajustar com o fluxo dele, mas com juros de mercado. A gente não tem outra alternativa a não ser os juros, que é o que a gente paga para quem investe com a gente. E esse endividamento que vocês falaram é de médio, pequeno, grande produtor? Como é que é? A gente vê bastante o médio, o grande produtor, um pouco do pequeno, cada um com uma característica. Alguns compraram fazendas, outros investiram muito, outros tiveram quebra de produtividade. Então, assim, a gente vê muitos clientes sadios, sim, sem problema, mas a gente vê também nas três esferas, um pequeno, médio e grande, mais apertados. Você disse que leva pelo menos 2 a 3 safras, né, para o produtor se equilibrar. Você acha que depois o que pode acontecer com o mercado? Ele deixar de investir, por exemplo, deixar de investir em maquinário porque ele ficar com medo de uma quebra de safra de novo? Ou aprender a investir em seguro? O que você acha que acontece com o mercado? Não, a gente pensa o contrário. A gente pensa assim, o agricultor vai estar sempre investindo, a gente não vê uma possível ruptura de mercado mais para frente, quando eles se acomodarem, principalmente ali na parte financeira. O que a gente vê muitas vezes é fazer o investimento da forma correta, que é com recursos de longo prazo. Também assim não contar com um volume de sobra de caixa tão grande para honrar os compromissos. Então assim, o investimento ele tem que ser contínuo, mas ele tem que ser de forma gradual, né? Muitas vezes não dá para você duplicar ou triplicar de área de plantio num período muito curto. Isso envolve muito custo, tanto do custeio quanto do investimento. E às vezes isso pode trazer algum impacto ali nas finanças do produtor. Mas grande parte dos nossos produtores sabem como fazer, né? Então a gente não vê essa dificuldade. Muitíssimo obrigada pela participação, boa feira para vocês. Tavinho, deixa eu passar algumas informações aqui da AgriShow. São 30 anos de AgriShow, 195 mil pessoas, 800 marcas e 15 bilhões de reais em intenções de negócios. Eles colocam intenções de negócios porque muitas vezes o produtor vem, ele olha uma máquina, ele fica com a intenção de comprar e depois o negócio é fechado ao longo do ano, né? São 30 anos de AgriShow, eu também estou comemorando hoje 7 anos de Terra Viva. Olha só que bacana, quantas comemorações.